E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Chegou sua vez, amigo, amiga. Chegou a sua vez aí da gente fazer aí um dia, né, um vídeo de intensivão UERJ. Prova que se realiza agora no dia 20 de março. A gente vai dar uma passada sobre o que é cobrado em História, falar aí do conteúdo programático, e aí a gente vai fazer algumas questões da prova anterior. Tá? Esse pode não ser o único vídeo sobre o ERJ, se vocês quiserem. Vocês vão ter que me deixar nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça mais questões, porque senão o vídeo fica muito grande, não vou fazer muitas questões, mas vou fazer questões importantes aqui pra gente conhecer essa prova, tá bom? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo, porque tem muito conteúdo aqui. Inclusive a gente está cobrindo o processo de guerra, de conflito na Ucrânia, que é triste pra caramba, logicamente, mas a gente está cobrindo e eu estou cobrindo aqui notícias internacionais, de política internacional, que está sendo muito interessante. Não só para informar, mas também pode ajudar vocês aí, certo? Vamos lá. É o seguinte, também eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui no primeiro link da descrição, na descrição, desculpem, não é o primeiro link. E também vou deixar aqui no comentário fixado. É importante que vocês me sigam, porque a gente acaba. Lá eu aviso, falo tudo o que eu vou fazer e tudo mais. Vamos lá então começar a entender essa prova. Ok, gente, eu estou aqui já com o conteúdo programático. Eu dei um print para colocar aqui numa apresentação para vocês o conteúdo programático, as orientações para vocês para fazer história. Dia 20 de março agora, prova UERJ. As 7 questões de cada. 4 questões interdisciplinares, mais 7 questões de cada disciplina. Então, 7 questões de história. Vamos ler aqui, vamos ver o que vai falar, o que o texto, né? O que o texto aqui do conteúdo vai falar pra gente. Eu estou aqui com a minha canetinha pronta para vocês. Vamos lá então. A história, orientação geral. A história, como disciplina da educação básica, integra a área das ciências humanas, possuindo diversas interfaces como a geografia, a sociologia e a filosofia. Todas as sociedades e povos possuem e fazem história, o que possibilita compreendê-la como conhecimento sobre as ações e percepções de variados sujeitos, grupos, comunidades e sociedades nas mais variadas temporalidades e espacialidades. O conhecimento histórico está presente em reflexões de todas as áreas de conhecimento, pois ele possibilita situar e analisar como, quando, de que forma e por meio de quais agentes e motivações os fenômenos sociais ocorrem. Então, primeiro, uma introdução aí sobre a importância da história. Este programa, a partir do diálogo com as orientações e conteúdos específicos dos currículos de ensino médio, estabelece uma perspectiva interdisciplinar para a abordagem de experiências históricas, conceitos e dinâmicas culturais de uma forma contextualizada. A abordagem ancora-se em 3 unidades. Vamos lá. Cada uma delas associada a conceitos e categorias fundamentais do conhecimento histórico e das humanidades. Em cada uma delas, busca-se integrar o contexto brasileiro, o contexto brasileiro ao mundial, respeitando as particularidades locais e regionais, focalizando processos socio-históricos situados entre meados do século XVIII e a atualidade. A partir da utilização e da problematização de registros documentais de naturezas variadas, busca-se avaliar a operacionalização dos dados objetivos do conhecimento produzido no âmbito do saber histórico escolar, ultrapassando o nível da simples memorização de nomes e datas. Então, você não vai ter memorização de nomes e datas, porque isso aí já é comum em todos os vestibulares. Na perspectiva de fomentar a análise e a interpretação de textos escritos ou imagéticos, articulando-os a noções, princípios e visões de mundo nas ambiências históricas em que foram produzidos. Vamos passar para frente. Agora a letra ficou um pouquinho menor, por conta do tamanho mesmo. Vamos lá agora para o conteúdo programático de fato. Sociedade, tempo e espaço. O que vocês precisam pensar em história? Espaço e tempo nas ciências humanas. A relação entre espaço geográfico, espaço social, espaço geográfico comum, o espaço, e o espaço social, o contexto social de cada região.
Conceitos de território, região, fronteira, rede e lugar. As representações do tempo histórico. É muito importante saber contextualizar para qualquer prova, a UERJ já está colocando isso para a gente. Cronologias, calendários, periodizações, as relações entre passado, olha só, presente e futuro, e os conceitos de evolucionismo, providencialismo e presentismo. Então, nós temos aqui conceitos importantes. Só para constar, o providencialismo é a questão de... Qual que é o conceito de providencialismo? Há uma relação divina sobre o nosso destino. Basicamente é uma doutrina medieval. As relações sociedade, natureza e suas dinâmicas, atores sociais, interferências econômicas e disputas políticas na apropriação do uso de recursos naturais. Então, vamos falar aqui muito de a questão de exploração, relação entre seres humanos, relações econômicas e das fontes de energia, atividades econômicas, técnica de sustentabilidade ambiental na sociedade contemporânea, movimentos sociais ambientalistas nas sociedades contemporâneas. Vamos lá, gente. Expansão urbana no mundo e no Brasil contemporâneo. Dimensões sociológicas e econômicas do fenômeno urbano. Crescimento urbano, hierarquizações socioeconômicas, olha só de novo, do território, direitos políticos, com ênfase no Brasil. Então, falar sobre conquista de direitos políticos ou disputa ou luta por direitos políticos com ênfase no Brasil. Dinâmica populacional no mundo e no Brasil ao longo do processo histórico, migrações e seus impactos socioculturais, dimensões sociopolíticas e impactos culturais nas transformações da composição demográfica da sociedade brasileira. Então, a gente sempre vai falar de processos históricos que transformam essa parte de sociedade, tempo e espaço, é para vocês entenderem o processo de transformação da história, tá bom? Bora lá. Política, cidadania e cultura. Relações entre política, cidadania e cultura. Identidade, alteridade, etnia, raça, etnocentrismo, multiculturalismo, ideologia. Aqui vai entrar um monte de coisa. Vocês vão perceber que a UERJ, inclusive, ela trabalha muito com a questão do racismo na sociedade, nacionalismo, globalização, soberania, democracia, representação política, Estado, governo, memória e patrimônio. Relações internacionais no mundo contemporâneo, sabe? Não que a questão da guerra da Ucrânia vai cair na UERJ, não é isso, mas assistam, para você que estiver vendo esse vídeo num outro período, ou assistam os vídeos que a gente tem postado aqui, que eu tenho colocado sobre cobrindo o conflito dos Estados conflitos políticos, revoltas, revoluções liberais e socialistas, que são as revoluções, certamente, a Primavera dos Povos, lá em 1840, 1848, as socialistas também, os processos de formação dos Estados Nacionais americanos do século XIX, imperialismo, neocolonialismo. Aqui a gente já está falando mesmo que cai, ó. Impactos da expansão imperialista na sociedade africana, asiática e americana, as relações internacionais. Sobretudo, a gente passa a falar muito mais, é muito importante, a UERJ, a gente está falando muito mais século XVIII para frente, até o presente, até a atualidade, tá bom? As relações internacionais políticas e econômicas da Primeira Guerra Mundial, as relações internacionais políticas e econômicas da Segunda Guerra Mundial, fascismos e nacionalismos no período do entre-guerras, com ênfase nos casos da Alemanha e da Itália, Guerra Fria, conceitos e contextualização, descolonização e anticolonialismo nos processos de independência afroasiáticos, a construção de uma nova ordem geopolítica mundial, os ritmos e modalidades da inserção internacional de países da Ásia, na África e na América Latina, as ditaduras civil-militares na América Latina, os movimentos de resistência e os processos de democratização. Então, século XVIII para frente, tá? Brasil e mundo. Os processos sócio-históricos de constituição da sociedade brasileira, heranças coloniais. Aí no Brasil,
a gente já pode até falar um pouquinho antes de século XVIII, tá? No mundo é mais século XVIII para frente, mas a gente já falou sobre isso. Hierarquias e exclusões sociais particulares, sócio-históricas do processo de constituição e consolidação do Império do Brasil. Conflitos, vou passar a página aqui para vocês, tem muita coisa, né? Negociações políticas na formação, consolidação e transformações da organização do Estado republicano, relações entre Estado, capital e sociedade civil no Brasil urbano-industrial, interesses sociais e práticas culturais, na formação da identidade nacional, movimentos sociais e a organização de trabalhadores urbanos e rurais, autoritarismo, resistência política, características e impasses da ordem democrática. Até então, vocês estão percebendo que não é muito diferente de outros vestibulares. A UERJ é uma prova maravilhosa, na minha opinião. Muito bonita os temas abordados da UERJ. Eu gosto muito, é um dos meus vestibulares preferidos. Não é muito diferente do que se pede em outros vestibulares, tá? Mas a forma que a UERJ coloca é muito bacana. Vamos lá, desculpem, gente. Bora lá. Economia, trabalho e tecnologia. Relações entre economia, trabalho e tecnologia. Desenvolvimento, dependência, capitalismo, socialismo, ciência, técnica, modernidade, globalização, sustentabilidade, tecnologia. No que a gente fizer as questões, vocês vão perceber o quanto que isso é colocado em prática dentro da prova, porque falando assim parece que está muito amplo. Agentes econômicos do capitalismo e a organização do espaço, o processo histórico da industrialização, modelos produtivos, padrões de consumo do capital, modelos produtivos, toyotismo, fordismo, formação e consolidação do capitalismo nos Estados Unidos, Estado, planejamento, regulação da economia, redes técnicas, fluxos de pessoas e bens e a interação socioespeciais no capitalismo globalizado, globalização, antiglobalização, a crítica que se faz à globalização. A gente falou sobre globalização na nossa lista de conhecimentos gerais. Procurem uma playlist aqui de conhecimentos gerais que ela está em processo de construção. Relações de trabalho no mundo moderno. Aqui é interdisciplinar, tá? Processos de produção, desenvolvimento técnico-científico e as formas de organização do trabalho, relações trabalhistas, e mercado de trabalho, mundo globalizado, informalidade, marginalidade social e formação profissional na contemporaneidade, informação, a sociedade do conhecimento e seus impactos nas relações de trabalho, a transição do trabalho escravo, história é transição, do trabalho escravo para o trabalho livre na sociedade brasileira, que você sabe os impactos, saber aí as consequências, os conflitos sociais, a estrutura agrária, tema muito importante, e fundiária, e a modernização do campo. Tá bom? Não é muito diferente, como eu falei para vocês, do que já é cobrado em outros vestibulares, mas vocês vão perceber que como que é agora, a gente vai colocar em prática, que a gente vai começar a resolver as questões. É importante destacar que eu acho, sabe, super importante, a prova da UERJ ela trabalha muito com imagens. E reparem que a gente fala principalmente, quando se fala principalmente de mundo, é século XVIII para frente. Brasil também, tá? Que são os processos já após aí, já início de revoluções liberais. Revolução Industrial, Revolução Francesa, Iluminismo, e aí para frente. É muito conteúdo, de fato. Vamos começar a responder, que eu acho que é isso que vocês querem. Cadê? Primeira questão aí, se ficar pequeno para vocês, se você estiver assistindo no celular, infelizmente as questões da UERJ são muito grandes, tá? São densas, porque inclusive conta com bastante imagem. Eu mesmo já estou tendo dificuldade de ver aqui na tela, mas vamos lá. Vou ler qualquer coisa, vocês acompanham na leitura. Nós temos uma imagem aí, vou ler aqui, eu enxergo muito pouco, vocês sabem disso, está escrito assim, ó. Retratos, as imagens de negros e negras em Pernambuco, feitos pelo fotógrafo de origem germânica Alberto Reichel, entre 1827 e 1882, que é o período de vida, né, do fotógrafo, por volta, os retratos são por volta de 1870. Vamos lá então para a resposta, para a questão. Vou ler aqui o texto.
O tráfico de escravos africanos, maior movimento de imigração forçada, é forçada, hein? Importante que se diga, documentado pela história, forneceu a mão de obra que impulsionou o desenvolvimento econômico das Américas nos primeiros séculos da colonização europeia e moldou a composição genética das populações. Moldou a composição genética das populações de norte a sul do continente, na América. De 1514 a 1866, quando ocorreram, respectivamente, a primeira e a última das quase 35 mil viagens registradas de navios negreiros, cerca de 12,5 milhões de pessoas de diferentes regiões da África foram trazidas contra a vontade para o Novo Mundo. A maioria, quase 7,6 milhões, ou 61% do total, veio em um intervalo de tempo curto entre 1750 e 1850. Esse período de maior tráfico transatlântico de escravos coincidiu com o aumento, o período de maior tráfico transatlântico, deixa eu ver aqui, ó, é o período de maior tráfico, coincidiu com o aumento da miscigenação nas Américas, intensificada em um estudo publicado em uma revista científica renomada. Segundo o geneticista Eduardo Tarazona Santos, o número de pessoas, vamos grifar aqui, deslocadas nessa diáspora forçada foi tão grande que trouxe para as Américas representantes de todas as diversidades genéticas da África. Quer dizer que a África, enquanto um continente extremamente diverso, então trouxe aí gente basicamente de todo o continente, de diversas etnias, para a América nesse período aí. Ao investigar a diversidade das populações africanas e seus vínculos com a miscigenação, ao investigar a diversidade das populações, há uma diversidade, e seus vínculos à miscigenação nas populações afro-americanas, a pesquisa mencionada contribuiu para a crítica do racismo, uma crítica do racismo por valorizar o seguinte aspecto. Ela contribuiu para a criticar o racismo porque ela valorizou qual aspecto? A hierarquização das heranças de matriz étnica. B. Descrição das práticas de orientação eugênica, que vem do eugenismo, o bem-nascido, aquela questão do século XIX, de que o fardo do homem branco. C. Redefinição das dinâmicas de mobilidade geográfica, redefiniu as dinâmicas de mobilidade geográfica. E D. Caracterização das relações de ancestralidade biológica. Para pensar, olha só, ao investigar a diversidade das populações africanas e seus vínculos com a miscigenação das populações afro-americanas, a pesquisa mencionada contribuiu para a crítica do racismo, para criticar o racismo, por valorizar o seguinte aspecto. Que aspecto? Valorizou a alternativa D. Caracterização das relações de ancestralidade biológica. O que ele está falando? Ele está caracterizando que existem várias matrizes ancestrais. Olha só, quando fala assim, ó, o número, vou ler não o texto inteiro, mas eu vou ler aqui o trecho inteiro do geneticista Eduardo Tarazona Santos. O número de pessoas deslocadas nessa diáspora forçada foi tão grande, o número de pessoas foi tão grande, que trouxe para as Américas representante de toda a diversidade genética da África. A África, ela é ampla, é diversa, existem várias etnias, inúmeras etnias. E isso contribuiu, de fato, com a vinda forçada dessa diáspora forçada, com a miscigenação na América. Então você tem hoje uma América que também tem uma ancestralidade diversa. Então, olha só, ela caracteriza as relações da ancestralidade biológica, sabe? Fala assim, ó, é amplo, não é uma só. O racismo tenta colocar todos como um só, não respeita a diversidade. E o texto está falando, não, é amplo, sabe? Por que as outras estão erradas? Fala assim, hierarquia, não estamos falando de hierarquização.
A B fala assim, descrição das práticas de orientação eugênica. Não está descrevendo as práticas de orientação eugênica, de eugenia no texto. E a C fala assim, não está redefinindo as dinâmicas, não está redefinindo. Está fazendo um estudo de que há uma diversidade biológica genética que veio da África para as Américas, tá bom? É isso aí. Vamos para a próxima aí. Já estamos com ela abertíssima aqui para vocês. Vamos lá, gente. É o seguinte, vou tomar uma água aqui antes. 2 imagens. Vamos ler aqui. Vamos lá ver como é que é. Certíssimo, né? Primeiro aí, o grito. Eu sou ruim de enxergar, né? As grandes preocupações do movimento nacional dos meninos e meninas de rua de Pernambuco. Violência, presídio, de Paratibe. É isso mesmo? Tá escrito? Eu não estou enxergando. Drogas, Estatuto da Criança e do Adolescente. E o segundo texto aí, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA está completando 10 anos, uma década desta lei fundamental que garante os direitos das crianças e adolescentes de todo o Brasil. Mas ainda falta ser efetivamente implementada e respeitada. O ECA está aí, mas falta cumprir. Já li muito ECA na minha vida, já tem um tempo que eu não leio. O que fazer no Estatuto da Criança e do Adolescente? Vamos lá. O primeiro texto, se eu não me engano, está aqui, ó. De 2000, é porque a imagem está muito baixa resolução, né? O que fazer? Uma ação bem articulada entre governo e entidades da sociedade civil pode dar uma solução definitiva para o problema da criança e do adolescente. Colocar o ECA em prática, né? De rua, com educação para todos. O Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua em Pernambuco, que é um movimento, então, possui 21 núcleos de base e um pré-núcleo realiza a formação de educadores e participa de diversos fóruns de debate e articulação sobre a realidade dos meninos e meninas de rua. Beleza, 2 textos. Um é um folder do movimento de meninos e meninas de rua de Pernambuco. O outro, você tem aí, talvez seja o verso, né, desse folder, imagino eu. Vamos lá. Os textos acima, ou textos, mas são textos que se complementam de alguma forma. Os textos acima fazem parte de uma edição de 2000, exatamente, da publicação O Grito dos Meninos e Meninas de Rua. Ok. Essa publicação foi uma das ações que integrou o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, criado em 1985. Foi criado em 85, aí, já no fim da ditadura, Nova República agora. Cuja mobilização teve papel fundamental para a aprovação, em 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA, pelo Congresso Nacional. Então, isso aí ajudou a criar, né, a aprovação do ECA em 1990. Ao comparar o conteúdo dos textos e a situação socioeconômica atual, ao comparar o conteúdo dos 2 textos e a situação socioeconômica atual, identifica-se que o principal aspecto que compromete a aplicação do ECA é o quê? Qual que é o principal aspecto que compromete, que faz com que o ECA ele não seja aplicado mesmo na prática, o Estatuto da Criança e do Adolescente? A disparidade de renda familiar. B, estagnação de oferta laboral. C, interrupção de reformas urbanas. E D, analfabetismo de populações rurais. Para pensar, ao comparar o conteúdo dos textos e a situação socioeconômica atual, identifica-se que o principal aspecto que compromete, que faz com que o ECA... É difícil a questão, né? Ele não seja aplicado como deveria ser. Alternativa correta? Vem comigo. Alternativa A. Há uma disparidade de renda familiar, há uma desigualdade. Isso aqui é desigualdade social. Desigualdade social. Há uma desigualdade social no Brasil. Certo? Que faz com que o ECA não seja aplicado na prática, porque as famílias são muito desiguais, a renda familiar, a questão social é muito importante no Brasil e ela é muito desigual já há séculos, tá? E isso faz com que você tenha dificuldade de implementar o ECA na prática. Certo, gente? Por que as outras estão erradas? Porque não estamos falando de oferta de trabalho para criança.
Você fala assim, interrupção de reformas urbanas. Estamos falando de reforma urbana? Analfabetismo, é só população rural? É só população rural? Não, é porque há uma desigualdade social no Brasil. Que na questão está falando, na resposta está falando como disparidade de renda familiar. Uma diferença muito grande entre as rendas familiares. E aí você tem dificuldade de colocar o ECA em prática, sabe? Porque você não consegue olhar caso por caso. É muito difícil. Compreenderam? Então fechamos aí mais uma. Próxima aí. Essas questões que a gente está fazendo, bom que esse destaque que vocês estão vendo aí, são as últimas da última prova da UERJ, tá bom? Vem comigo, galera. Tava com saudade de fazer vídeo assim. Assembleia de Operários em greve na região do ABC. Lá em 1979, as chamadas greves do ABC, final da ditadura militar, onde surgiram aí figuras, inclusive, importantes na história do Brasil. Certo? Vamos lá. Em 3 de março de 1979, metalúrgicos de São Bernardo, Diadema, Santo André e São Caetano, tanto é que hoje falam ABCD por causa de Diadema, né? Hoje não, já há um bom tempo. Deflagraram a primeira greve geral de uma categoria no país desde a paralisação de Contagem MG em 1968, o ano de 68, a greve da Belgo Mineira em Contagem. Se você é de Contagem, um grande beijo para vocês. Amo Contagem, porque sou de Belo Horizonte, mas moro em São Paulo. E olha só, Contagem não, Contagem das Abóboras. É o seguinte, em Contagem das Abóboras, em 1968, que foi a primeira grande greve geral da história do Brasil, ali no período ditatorial. Tá? Começou em Contagem em Betim. A medida foi aprovada para obter um reajuste salarial de 78,1%. Mesmo enfrentando forte repressão e a intervenção do governo nos sindicatos, a greve durou 2 semanas. Foi suspensa por 45 dias para que fossem reabertas negociações com as empresas, que acabaram concedendo um reajuste de 63%. Cerca de 200 mil operários participaram do movimento que paralisou indústrias automobilísticas e de autopeças, além de outras grandes empresas da região. Os grevistas receberam apoio da Igreja Católica, Frei Beto, inclusive, além os freis, né, que lutaram contra a ditadura, apoio da Igreja Católica, de entidades de classe, do Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB, né, o MDB, e depois se tornou Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que hoje voltou a ser MDB, mas que era um MDB contra a ditadura, e de artistas famosos. Vamos lá, gente. Aí tá lá, Volks, Trabalhadores Unidos até a vitória. Na história do movimento sindical no Brasil, a greve dos metalúrgicos do ABC em São Paulo em 1979 representa um marco. Que marco é esse? Sua importância no contexto da época esteve associada aos seguintes fatores. Quais fatores? Por que representou um marco? A. Regularização da liberdade de associação e anistia das lideranças locais. B. Interrupção do setor produtivo estratégico e respaldo da sociedade civil. C. Garantia de estabilidade de emprego e flexibilização do corporativismo profissional. E D. Fortalecimento do equilíbrio econômico nacional e modernização das relações capitalistas. Para pensar, eu só quero abordar porque existem outros marcos aí que já são mais biográficos. É aqui que você vai ter a presença marcante do Lula, do Luiz Inácio Lula Silva, a formação do PT, que sai daqui também. Não é que sai daqui, entendeu? Você já tinha logicamente, mas assim, aqui é um marco, inclusive, para a formação do PT. Tá? Mas não é isso que... É porque só para situar as greves de 79. Agora, vamos lá. Qual que é esse marco que o texto aqui, que o exercício está querendo? Alternativa correta? B. Interrupção do setor produtivo. A greve interrompeu o setor produtivo que era necessário para o Brasil. Você está na ditadura militar, um período de crise de ditadura militar, porque 79 já é aquele período de redemocratização proposta lá pelo Geisel, lenta, gradual e segura. Brasil endividado, milagre econômico. Você teve um crescimento do PIB lá do Médici de 73, mas depois você começou a mostrar que o Brasil, a ditadura, entrou em crise econômica, muita dívida, certo? E aí você precisava de um setor produtivo funcionando. O que aconteceu? A greve.
do setor produtivo estratégico e respaldo da sociedade civil. Quando você tem respaldo da sociedade civil, olha o texto falando pra gente, contou com Igreja Católica, entidade de classe, Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB, e artistas famosos. Além de estudantes, você pode colocar um monte de coisa aqui. Contou com o respaldo da sociedade civil. Então é um marco, porque movimentou muita gente. Hoje em dia, quando você tem uma greve, o povo critica, mas a greve é importante para poder conquistar direitos. A greve não é a questão de vagabundo, parou. Sabe, a presença do grevista de braço cruzado, a questão do grevista de braço cruzado é para falar, não vou trabalhar, mas não é porque é vagabundo. Porque o grevista para conquistar direito. Porque se não para, só é explorado, entendeu? Tirando essa parte agora, esse sermão, que não é sermão, nada, só estou explicando para vocês. Então você está lá, há um processo aí contra a ditadura, né? Sabendo que o setor produtivo automobilístico era muito importante, então, ó, vamos mostrar por que o trabalhador ele também precisa de direitos. Por que as noções são erradas, então? A regularização da liberdade de associação não era um questionamento sobre liberdade de associação sindical. A C fala assim, garantia da estabilidade. A greve não garantiu estabilidade. Ela não garantiu estabilidade. Tá bom, gente? Porque senão não teria greve hoje. Se tivesse garantido, hoje estaria tudo tranquilo, né? E a D fala assim, fortalecimento do equilíbrio. Fortalecer o equilíbrio econômico do Brasil? Olha para o Brasil hoje. Olha para o Brasil nos próximos anos. O que veio depois disso aí, da ditadura, é o que? O governo Sarney. Teve um fortalecimento do equilíbrio econômico? Não teve. Então, alternativa, B de bola. E vamos fazer a nossa última aí, gente. Nossa última de hoje é que o vídeo fica muito grande, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Vem comigo, gente. Cidade relembra cerco que fez queimar livros de Paulo Freire. Maria Eneide Araújo, de 63 anos, escondeu seus cadernos embaixo do colchão. Não queria perder a recordação da alfabetização, mas não teve jeito. Os boatos de que aquelas anotações poderiam levar seu pai e sua mãe presos após o golpe de 64 fizeram com que Eneide as entregasse. E todas foram queimadas. Em Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, outras pessoas fizeram o mesmo naqueles meados de 1960. Quem não queimou, está falando nitidamente aqui do golpe de 64, quem não queimou, enterrou cadernos e livros que o ligassem às aulas dos monitores orientados por Paulo Freire. A cidade potiguar recebeu, em 1963, o primeiro experimento do método criado pelo educador para a alfabetização de adultos. Ele tem um programa avançadíssimo de alfabetização solidária. E o objeto era ambicioso, ensinar 300 pessoas a ler em 40 horas. Olha que bonito. Em projeto que ficou conhecido como as 40 Horas de Angicos. Passados 57 anos, o tempo passa. Freire e seu método baseado no uso de palavras e vivências do cotidiano dos alunos são hoje o principal alvo da política educacional do governo federal. Texto de adaptado à Folha de São Paulo de 2020. Hoje, há uma gama de pessoas que nunca leu Paulo Freire, o método avançado do Paulo Freire, e acha que Paulo Freire é o comunista e ele ensina você, na verdade, a ser comunista. Eu vou trazer vídeo do Paulo Freire aqui no canal para vocês entenderem, tá? Acho que é importante. É difícil demais. Gente, isso é muito difícil, A gente está vivendo algo parecido e que não é diferente do que se vivia lá no início do Reich, né? Na queima dos livros, na noite das facas longas, dos longos punhais, na noite dos cristais, no expurgo dos judeus. Vocês apontam o dedo na cara, mas não sabem quais são as reais intenções, os reais objetivos. Pedro Pistola. Vamos embora. O episódio relatado na reportagem, assim como a prisão e o exílio do pesquisador Paulo Freire, estiveram associados a ações repressoras instituídas logo após a deposição do presidente João Goulart em 1964.
Naquela conjuntura política, os novos governantes, os novos que seriam os. Vamos colocar aqui os novos governantes, só coloca aqui, ó. São os ditadores. Justificaram ações dessa natureza, alegando a necessidade de evitar um contexto. Eles falam, não, vamos agora evitar, por isso que a gente está fazendo isso. Daí o quê? A. Democratização da prática pedagógica. B. Ideologização da cultura popular. C. Essa é a questão mais fácil de hoje, né? Subversão de propostas liberais. E D. Propagação de ideias comunistas. Eu não vou nem ficar enrolando vocês aqui numa dessa, não. A alternativa correta você sabe que é D. Eles falam assim, ó, Paulo Freire é comunista, ameaça comunista. É o que falam hoje, né? É o que falam hoje. Comunista, entendeu? Eu fiz um vídeo nessa... Ó, só para citar exemplos aqui. Eu fiz um vídeo aqui sobre... Nessa cobertura que eu tenho feito aqui, cobertura bem tranquila, bem didática sobre aí o conflito na Ucrânia, aí eu fiz um vídeo sobre o neonazismo na Ucrânia, que é um problema real. As pessoas às vezes não entenderam, eu falei isso já até no Café Dialético, que uma coisa não exclui a outra. O problema real dos ataques russos à Ucrânia é um problema real, mas que não exclui a questão do outro problema real, que é o neonazismo, inclusive dentro do poder ucraniano. Sabe, como braço direito do poder ucraniano. E aí você faz um vídeo que fala sobre neonazismo na Ucrânia. Depois eu fiz um vídeo sobre Putin, falando só sobre o período de governo. Não falei sobre questões econômicas. Teve gente que até criticou, foi uma crítica construtiva. Eu ia falar da economia também. Posso fazer um vídeo mais para frente sobre. Mas aqueles que criticaram falando do neonazismo, teve gente que escreveu, falou assim nos comentários assim: você está agora botando a culpa nas vítimas. Aí teve uma pessoa que falou, quem são as vítimas? Os neonazistas? Neonazista é vítima? E aí já começa, já tem comentário, seu comunista, começa que você está criticando o neonazismo. Parabéns para quem faz isso, eu tenho certeza que a pessoa que faz isso não quer passar em nenhuma prova, sabe? Não quer adquirir conhecimento nenhum. Vai falar, propagação de ideal comunista, um projeto de alfabetização maravilhoso que você tem, é comunista. É o que acontece hoje, inclusive, é comunista, né? Não consegue nem ler o Paulo Freire, nem sabe do que se trata, só sabe o nome, Paulo Freire. É isso, é isso. E olha a prova da UERJ que ela está colocando pra gente em 2021. Por que as outras estão erradas? Porque não está tentando evitar um contexto de democratização pedagógica. Não está falando isso. Tem que evitar a democracia pedagógica. Não é isso. Eles estão falando de comunismo. Eles estão sendo diretos aqui. A ideologização da cultura popular. Não estamos falando de cultura popular aqui. E a subversão de propostas liberais. Os militares estão contra as propostas liberais. Não, não é isso. É isso, gente. Propagação de ideais comunistas. Então é isso, gente. Se vocês quiserem que eu faça uma outra parte, sério, antes aí da prova, outra disciplina, mais questões, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer aí essa semana aí para vocês. Aí na próxima semana sai aí pra gente continuar a nossa preparação. Amo vocês, de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!